O que está acontecendo nos bastidores de Brasília pode mudar completamente o rumo da política brasileira, e muita gente ainda não percebeu o tamanho do terremoto institucional que pode estar se formando. Nas últimas semanas, surgiram informações, declarações políticas e movimentos jurídicos que aumentaram a pressão sobre autoridades, levantaram questionamentos sobre investigações, reacenderam o debate sobre limites entre os poderes e colocaram novamente no centro da discussão temas como transparência, responsabilidade e uso da máquina pública. Quando surgem notícias de que mensagens estariam sendo analisadas, que celulares passam por perícia, que dados apagados podem ser recuperados, isso acende um alerta imediato. A tecnologia hoje permite reconstruir conversas, rastrear transações, reconstituir cronologias inteiras. E toda vez que isso acontece dentro de investigações sensíveis, o impacto político é inevitável. Não significa culpa. Não significa condenação. Mas significa pressão. E em Brasília, pressão muda discursos, muda alianças e muda estratégias. Sempre que a Polícia Federal avança em qualquer linha investigativa envolvendo figuras de peso, o sistema político inteiro entra em modo de defesa. Advogados se movimentam, partidos recalculam posicionamentos, ministros passam a ser observados com lupa, e a opinião pública começa a fazer a pergunta que ecoa há décadas no país: até onde essas apurações vão chegar? O debate cresce porque o Brasil tem uma história recente marcada por operações que começaram desacreditadas e terminaram derrubando estruturas inteiras de poder. Isso criou uma sociedade desconfiada, vigilante e, ao mesmo tempo, cansada de escândalos. E quando surgem questionamentos envolvendo decisões judiciais, pedidos de investigação ou discussões sobre eventual afastamento de autoridades, mesmo que ainda estejam no campo das hipóteses jurídicas, o impacto institucional é gigantesco. Isso porque ministros de cortes superiores não são apenas indivíduos. Eles representam pilares do sistema. Qualquer tensão ali em cima reverbera no país inteiro. Ao mesmo tempo, outra frente de debate ganhou força: o uso de eventos culturais, manifestações públicas e participação de figuras políticas em atos que críticos classificam como promoção pessoal ou antecipação de campanha. No Brasil, a linha entre cultura, política e eleição sempre foi delicada. Escolas de samba, eventos populares, inaugurações, discursos e homenagens frequentemente se transformam em palco de disputa narrativa. De um lado, há quem veja isso como expressão legítima da cultura e da democracia. Do outro, há quem questione se existe uso indireto de visibilidade pública com objetivos eleitorais. Quando surgem denúncias formais ou representações levadas à justiça eleitoral, o assunto deixa de ser apenas político e passa a ser jurídico. Técnicos analisam se houve abuso, promoção irregular ou simplesmente manifestação pública permitida pela Constituição. E aqui entra um ponto fundamental que muita gente esquece: investigação não é condenação. Denúncia não é prova. E análise judicial existe justamente para separar narrativa política de fato jurídico. Mas, mesmo assim, o desgaste acontece. A dúvida se instala. A polarização aumenta. E é exatamente nesse ambiente que o Brasil se encontra hoje, um país onde cada movimento institucional vira combustível para disputas políticas intensas, onde decisões técnicas são interpretadas como posicionamentos ideológicos e onde a confiança nas instituições virou o centro da batalha. O resultado é um clima permanente de tensão. Um país em que todos dizem defender a democracia, mas poucos concordam sobre como ela deve funcionar. Se há algo que a história brasileira mostra, é que momentos assim são decisivos. São fases em que investigações precisam ser conduzidas com rigor, mas também com responsabilidade. Em que o debate público precisa de informação, não apenas de versões. E em que a sociedade precisa acompanhar com atenção redobrada, sem aceitar conclusões apressadas, nem absolvições automáticas, nem condenações antecipadas. O que está em jogo não é apenas o futuro de nomes específicos. É a confiança no sistema. É a força das instituições. É o limite entre política, justiça e opinião pública. E agora a pergunta que fica não é sobre um personagem. É sobre o país. O Brasil vai conseguir atravessar mais esse momento com transparência e equilíbrio? Ou vamos repetir o ciclo de suspeitas, radicalização e descrédito? Os próximos capítulos ainda estão sendo escritos. E dessa vez, todo mundo está assistindo.